dia extraordinário dia. Seja bem-vindo ao Maná Diário. Já vai chegando e deixando o seu like aí para que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. Ontem nós falamos, dentro da multiplicação dos peixes, nós falamos sobre Jesus retirar-se. Então vale a pena voltar aí no vídeo anterior e dar uma olhadinha. E continuando, diz que quando Jesus chega, Jesus se retira após a morte de João Batista para ficar num lugar deserto. E quando Jesus chega no lugar por ele escolhido, já havia uma grande multidão lá, muito grande. Jesus entrou num barco, atravessou para o lado de lá, e quando Jesus chega, o povo já estava lá. O povo sabia para onde ia Jesus, deve ter ido a pé, arrastando seus doentes, seus enfermos, seus endemoniados. E quando Jesus chega, a Bíblia diz que, e chegando Jesus, viu uma grande multidão. E movido de íntima compaixão, começou a curar os seus enfermos. E eu quero falar sobre propósitos. Jesus, o propósito maior de Jesus, quando ele desce, era morrer na cruz para me dar o direito de salvação, para te dar o direito de salvação. Mas, mesmo Jesus sabendo o propósito final, o real propósito, Jesus nunca deixou de cumprir os propósitos dos momentos. E às vezes você está me assistindo e não sabe qual o propósito da sua existência. É aquele famoso, pra que eu nasci? Ai, senhora, não sei pra que eu nasci, não. Eu vejo isso e me deparo com isso direto. E eu vou te explicar uma coisa. Quem sabe você não sabe o propósito maior da sua existência, mas isso não te livra ou não te faz com que você não viva os propósitos momentâneos. Os propósitos momentâneos, eles precisam ser cumpridos para que você alcance o propósito maior da sua vida. Isso eu estou falando propósito no âmbito pessoal, porque o propósito geral é salvação para todos nós, é céu para todos nós. Mas no âmbito pessoal, qual é o meu propósito? Quando você começa a viver os propósitos dos momentos e entende que o propósito do momento, ele precisa ser vivido e ele vai mudar de acordo com o momento. Você vai começar a caminhar em direção àquilo que realmente é o propósito que arde no seu coração e quem sabe você não entendeu. Me deixa ser mais claro para você. Jesus, quando nasceu, era um menino e o seu propósito do momento era ser uma criança. Jesus não saiu do ventre de Maria já falando, eu sou Deus, filho do Deus Altíssimo e eu vim morrer na cruz e dá licença que eu tenho que sair. Jesus foi criança. Jesus cumpriu o propósito de filho. Jesus cumpriu o propósito de filho na adolescência. Jesus cumpriu o propósito de filho até os 30 anos de idade. A Bíblia não narra, a não ser aquela passagem que ele fica no templo aos seus 12 anos, mas a Bíblia não narra mais. Por quê? Porque Jesus estava cumprindo o propósito do momento. Sendo filho, ajudando José na carpintaria, aprendendo a profissão do pai, obedecendo o pai e mãe. E aqui no texto, Jesus está cumprindo o propósito de aliviar as dores do momento. Aqui Jesus estava curando o enfermo, libertando, cumprindo o propósito do momento. Sabe qual é o erro da nossa geração, ou o erro de toda a humanidade? É viver em função de um propósito maior e esquecer de cumprir o do dia. Se você hoje é filho, seu propósito é honrar pai e mãe. Ah, mas eu sou um filho que vai ser um grande pregador ou que vai ser um grande empresário, que nasci para ser um dominador na minha geração, que nasci para isso. Mas deixa eu te dizer, você ainda é filho? É filho? Então vai cumprir o propósito de filho. José, ele nasceu com o propósito de ser o governador do Egito, mas José não sabia que seria o governador do Egito. José teve um sonho que o sol e a lua e as estrelas estavam se curvando para ele, que os feixes dos irmãos estavam virando para o dele. Era o sonho que José teve, mas em nenhum momento estava escrito José, isso significa que você vai para o Egito e vai governar o Egito e vai mandar em todo mundo. E não! Ele viveu o propósito do momento. Enquanto ele era filho, ele se tornou o melhor filho.
Mas aí, sendo o melhor filho, ele desperta a inveja dos irmãos e ele é vendido. Olha só, cumprindo um propósito do momento, ele foi empurrado para o segundo plano. E sendo vendido como escravo, ele se tornou o melhor escravo. E sendo o melhor, se tornou o governador da casa de Potifar. E sendo o governador da casa de Potifar, a mulher pega e diz assim: peraí, eu vou querer esse rapaz para mim. E nessa fase dela o querer, porque ele era o melhor em tudo que ele colocava a mão, ele vai ser empurrado para a cadeia. Por quê? Porque está cumprindo o propósito do momento. E quando ele cumpre o propósito do momento, ele é levado à cadeia. E quando ele chega à cadeia, ele vai ter a oportunidade de encontrar os 2 servos de Faraó. Se não vai parar na cadeia, não vai encontrar os 2 servos e não vai ser lembrado lá na frente. Quando perguntam para o servo que sobrevive, diz assim: ninguém interpreta sonho, ninguém faz isso. Aí ele vai: peraí, lá na cadeia tem o melhor prisioneiro. Entenda uma coisa, é cumprindo o seu propósito do momento que você vai descobrir e alcançar o propósito da sua existência no âmbito pessoal. Se você começar a pular etapas, mas hoje eu sou mãe, então seja a melhor mãe. Mas eu não nasci para isso, eu queria ser um empresário, missionária, eu queria ser independente, eu queria, mas hoje você é mãe de uma criança que depende de você, então cumpra o seu propósito e seja a melhor mãe. Sendo a melhor mãe, você vai ser empurrada a viver aquilo que, quem sabe, é a chamada maior da sua vida. É aqui que a maioria erra, porque quer um propósito grande, mas se esquece que só alcança um grande propósito vivendo os propósitos do momento e que os propósitos do momento mudam de acordo com a fase que você está vivendo. Tem gente que se casa e foi o melhor filho, mas ele se casa e ele passa a ser o sacerdote do lar. E o propósito dele mudou, agora não é ser o melhor filho, é ser o melhor esposo. Mas ele não quer sair do primeiro propósito, ele quer continuar sendo o melhor filho. E aí o casamento desanda e tudo dá errado. Por quê? Porque esquece que propósitos mudam de acordo com o momento. A partir do momento que você se casou, mulher que está me assistindo, homem que está me assistindo, você já não é o propósito de ser o melhor filho. Você passa a ser o propósito de ser a melhor esposa ou o melhor esposo. A partir do momento que você tem o filho, você tem que entender que agora você tem o propósito de ser o melhor pai. Não, mas eu vou ser só o melhor esposo. Tô nem com esse filho, não. E você acaba por não cumprir propósitos. Propósitos mudam de acordo com o momento. E a cada fase que você muda com excelência aquilo que você está plantado, você vai indo em direção a um alvo maior. Então hoje, cumpra o seu propósito de hoje e para de se perguntar para que é que eu nasci, para que é que eu tô aqui, qual a função da minha vida. Você está trabalhando numa empresa, seu propósito de hoje é ser o melhor funcionário da empresa, ser a melhor dona de casa, ser o melhor pai, ser o melhor marido, ser o melhor filho, ser a melhor mãe. E amanhã virá outro propósito. E depois de amanhã outro propósito. E vamos cumprindo-os com excelência até alcançarmos o propósito maior da nossa existência. E por último, o propósito maior da humanidade. Eu estou indo vos preparar lugar. E onde eu estiver, estejai vós também. Nosso maior propósito, no âmbito geral, é alcançar o céu. Mas por enquanto, cumpra o do momento. Cumpra o de hoje com excelência. Faça um extraordinário dia.